Olá, meus queridos irmãos de Londres e os demais que estiverem assistindo a este vídeo. É uma alegria poder me dirigir a vocês neste momento, no fim de mais um ano. 2020 já está terminando e foi um ano difícil, né, para todos nós. Infelizmente houve muitas perdas, muitos motivos de tristeza, mortes, pessoas perderam emprego. Eu diria que foi um ano para ser esquecido, porém também é um ano que nos faz lembrar de que a volta de Jesus se aproxima. Se houve um ano que apresentou tantos sinais e evidências da proximidade do fim da história da humanidade, do fim desta vida, mas anunciando aí o começo de uma nova existência com Jesus, a pedra que vem do céu, em Daniel 2, o Filho do Homem que vem sobre as nuvens dos céus, em Mateus 25, aquele que será visto por todos os olhos na terra, Jesus, em Apocalipse 1:7, enfim, aquele para o qual mais de 2.000 profecias, mais de 2.000 passagens bíblicas apontam. 2020 mostrou para a gente que realmente aquilo que a Bíblia anunciou há muito tempo é certo, está se cumprindo e a nossa esperança é real. Então eu quero convidar você a pensar que 2021 pode ser realmente um ano de esperança, sim, apesar de todas as dificuldades que ainda vêm pela frente. Nós sabemos que antes de as coisas melhorarem, definitivamente vão piorar, infelizmente, mas isso é um anúncio da brevidade da volta de Jesus. Que 2021 possa ser um ano com muitas bênçãos, sobretudo bênçãos espirituais, que nós possamos aprofundar nossa relação com Deus no ano que vem, neste próximo ano. Um escritor disse certa vez que a pessoa que inventou essa coisa de mudança, de virada de ano, foi muito inteligente. Porque na verdade nós dormimos no dia 31 e acordamos no dia 1º e basicamente as coisas continuam as mesmas, ou até podem piorar, como eu disse. Porém, essa virada de ano ela acaba tendo um fator, um efeito psicológico interessante. Ela como que nos dá mais fôlego para continuar na jornada, como que nos dá a sensação de que agora eu vou recomeçar, eu vou estabelecer metas, eu vou, quem sabe, mudar aquilo que errei, corrigir aquilo que fiz de errado no ano que passou. Então, aproveitemos, né, essa ideia de recomeço para que possamos também fazer da nossa vida um recomeço, mas especialmente um recomeço com Jesus. Há um texto nos evangelhos que eu gosto muito e gosto muito de pregar sobre ele, de refletir sobre ele, que está no capítulo 24 de Lucas. Se você tem uma Bíblia aí perto de você, quero convidá-lo a abrir comigo agora neste momento e analisar aqui alguns versos desse capítulo, conhecido como o caminho de Emaús. Jesus aparece aqui para 2 discípulos no caminho para Emaús. Interessante que os dois caminhavam ali, nós não sabemos o nome de um deles, um era Cleopas, o outro pode ter sido a sua esposa, pode ter sido um amigo, mas não sabemos realmente quem foi. O fato é que eles caminhavam de Jerusalém para Emaús, cerca de 12 quilômetros, estavam bem desanimados porque Jesus havia morrido na cruz e eles não tinham entendido muito bem qual era a missão de Cristo, que ele era o Messias, que deveria morrer pelos pecadores. Estavam indo para casa desanimados, com os olhos cheios de lágrimas, com os sonhos esfacelados. E o relato de Lucas, Dr. Lucas, diz que Cristo aparece ali, começa a caminhar com eles e eles não se dão conta de que era Jesus. Não sei se porque a luz do pôr do sol ali, o sol estava contra os olhos, ou porque os olhos estavam tão inchados de tanto chorar, ou sei lá, por qualquer outro motivo. O fato é que Jesus não foi reconhecido por eles, mas caminhava com eles. Eu quero aqui chamar a sua atenção, já que essa nossa reflexão tem que ver com nossa atitude missionária para com o ano que vem. O que vamos fazer para Jesus, o que vamos fazer para, quem sabe, apressar a volta de Cristo, já que esse é o nosso grande desejo, nosso grande sonho. Então eu quero chamar a atenção aqui para as atitudes de Cristo como grande missionário, como grande pregador. A primeira delas está no verso 15, que diz que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. A primeira atitude de Jesus aqui nesse capítulo é a de caminhar com, acompanhar, ter empatia, na verdade.
Jesus se aproxima e em silêncio ele acompanha aqueles discípulos. Ele não troca uma palavra, mas ele se faz presente. Ele está ali, é um ombro amigo, é alguém que acompanha, alguém que caminha. Não é alguém que apenas mostra o caminho, é alguém que caminha junto. Essa atitude de Cristo é muito bonita e a gente pode percebê-la, pode perceber essa atitude dele em várias situações aqui nos evangelhos, de ele acompanhar, estar junto. Mas depois de algum tempo caminhando com eles, no verso 17, é dito que então ele lhes perguntou. Isso é um interesse sincero. Nós, como missionários de Cristo, nós como evangelistas de Jesus, não podemos apenas pregar palavras e ir embora sem nos interessar pelo que está acontecendo com as pessoas a quem queremos salvar, a quem queremos levar a mensagem de salvação. Aqui Jesus se aproximou e perguntou o que estava acontecendo. A pergunta foi a seguinte: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Eles pararam entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E ele lhes perguntou: do que se trata? Veja que interessante. Obviamente que Jesus sabia do que tinha acontecido, porque ele era o protagonista das cenas que haviam ocorrido naquela fatídica sexta-feira. Óbvio que Jesus sabia de tudo. Mas ele pergunta, ele se interessa, ele quer saber. E isso é mais um ensinamento que ele nos dá, de que nós como evangelistas, pregadores, como missionários, temos sim que nos interessar pelas pessoas, temos que nos interessar pelas lutas das pessoas, pelas dificuldades delas e, na medida do possível, oferecer também ajuda nesse sentido. Aí eles explicam o que aconteceu em Jerusalém e que estavam ali desanimados, com os sonhos despedaçados, porque Jesus havia prometido ser o rei. Eles idealizaram o rei, Messias, queriam que fosse apenas um rei terrestre, um rei terreno, que os libertasse do jugo romano. Mas Jesus era muito mais do que um rei terreno, era o rei do universo. Ele havia caminhado com aqueles homens e mulheres por 3 anos e meio, eles haviam tido o privilégio de ter Deus, o Criador, ali fisicamente perto deles, junto com eles. Eles precisavam entender isso ainda, e a revelação dessa verdade seria algo tremendamente transformador na vida deles, como veremos daqui a pouquinho. Então Jesus, depois de ouvir atentamente, pacientemente aquilo que eles tinham para falar, ele diz no verso 25, então lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Aqui Jesus nos ensina como dar estudos bíblicos, você percebe? Usando toda a Bíblia, é preciso conhecer a palavra de Deus, é preciso ter familiaridade com a palavra de Deus para poder pregar às pessoas. Começando por Moisés, a Torá, o Pentateuco, e por todos os profetas, Jesus expôs àqueles discípulos qual era a missão do Messias, a sua missão mesmo, o que ele tinha que fazer para salvar a humanidade, qual era o plano de Deus ao enviar seu Filho à Terra, enfim. Deus o Pai enviar seu Filho à Terra, enfim. Jesus usa a Bíblia para levar esperança àquelas duas pessoas, àqueles 2 discípulos. Nós temos que ouvir as pessoas, temos que caminhar com elas, mas chega um momento em que nós temos que apresentar a esperança real. Porque se nós apenas saciarmos a fome física, se nós apenas servirmos de ombro amigo para que eles possam chorar e não levarmos Cristo e a sua palavra, a sua mensagem de salvação, nós estaremos fazendo um trabalho pela metade. Estaremos cumprindo sim aquilo que Deus espera que nós façamos como cristãos. Amenizar o sofrimento das pessoas. Mas infelizmente neste mundo de pecado, como 2020 mostrou, talvez como nunca antes nas últimas décadas, neste mundo de pecado, paz e alegria definitivas não existem. Nós precisamos mostrar às pessoas que a paz verdadeira, ela vem da habitação do Espírito Santo no coração, mas neste mundo, rodeado por sofrimentos, nós não teremos realmente alegria plena e nem paz total. Somente quando Cristo vier e enxugar dos olhos toda lágrima, quando nos der de volta o paraíso restaurado agora, quando a terra renovada, a nova terra, for a herança, a morada dos salvos, aí sim, alegria e paz eternas serão a realidade para nós.
Mas nós precisamos realmente mostrar às pessoas que existe paz em Deus, que existe esperança verdadeira na palavra de Deus. Se nós não pregarmos a Bíblia, não estaremos fazendo a obra de Deus completa, como Ele espera que nós façamos. Bem, o relato continua dizendo o seguinte, que quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele, Jesus, fez menção de passar adiante. Ainda não haviam reconhecido Jesus. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. Eu acho lindo demais esse verso, porque ele mostra que se há um pedido que Deus jamais rejeita, é o de que Ele esteja em nossa casa. Fica conosco, entre em minha casa, entre em meu coração, entre em minha mente. Esse pedido Jesus jamais rejeita. Aqui é dito que Ele entrou para ficar com eles. Ele entrou na casa deles. Deus, com a sua agenda lotada de compromissos, Deus que administra o universo, as galáxias, os planetas incontáveis, teve tempo na sua agenda para entrar na casa de dois discípulos que nem eram os mais famosos, Cleopas e o outro cujo nome é desconhecido. Isso me mostra também que Deus, Ele ama todas as pessoas, independentemente de quem sejam. Para Deus não há anônimos. Para Deus todos são filhos dele. Jesus entrou naquela casa. E se você convidar Jesus para hoje mesmo e no próximo ano, 2021, Ele entrar em sua casa, em sua vida, eu tenho certeza de que Ele não vai rejeitar esse convite. Ele vai entrar e vai fazer diferença. Porque quando Jesus entra em nossa casa, quando Jesus entra em nossa vida, muda tudo. A mudança é completa e radical. Convide-o para entrar em sua casa. Convide-o para entrar em sua vida, em seu coração. E com certeza Jesus vai atender esse pedido. Sabe o que aconteceu aqui quando Jesus entrou na casa deles? Olha que bonito. Verso 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram. E eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. Olha que interessante. Eles só reconheceram Jesus no momento que ele partiu o pão, talvez porque tenham visto ali as marcas da cruz, dos pregos, talvez porque tenha sido realmente aquele gesto que eles tão bem conheciam, né, de Jesus, de partir o pão. Enfim, o fato é que naquele momento, quando Jesus partiu o pão e deu graças, eles reconheceram que era Jesus. E ele então desapareceu. Veja o que eles dizem agora aqui, depois de ter participado dessa experiência maravilhosa. Um diz para o outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E agora veja a reação deles diante dessa presença maravilhosa, desse encontro maravilhoso com Jesus. Verso 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Queridos, isso acontece com as pessoas que têm um encontro verdadeiro com Jesus. Elas têm o coração ardendo de entusiasmo, de paixão pela mensagem, de desejo de contar o que aconteceu, o que viveram. 12 quilômetros percorridos primeiramente com tristeza e lágrimas nos olhos, lágrimas de tristeza. Mas o caminho de volta foi de alegria, lágrimas de alegria, porque eles haviam contemplado Jesus vivo, haviam tido um encontro com Jesus ressurreto. Faz toda a diferença quando encontramos Jesus de verdade. Mas uma coisa é interessante, né? Quando o coração deles ardia, quando reconheceram que era Jesus, ou antes disso? Antes disso. No caminho, quando aquele estranho pregava a palavra para eles, o coração estava ardendo. A frieza espiritual, a mornidão espiritual, o desânimo, tudo isso estava sendo varrido da vida deles, porque a palavra de Deus estava sendo pregada. Portanto, ainda que eu não veja Jesus fisicamente hoje, eu vou vê-lo em breve quando ele voltar, mas se eu tiver contato com a palavra de Deus, se eu estudar a Bíblia todos os dias, se eu orar a Deus de todo o meu coração, com sinceridade, eu posso ter também meu coração ardendo para Deus. Eu posso ter minha vida cheia de entusiasmo, do primeiro amor que caracterizou o momento da minha conversão. Eu posso manter esse entusiasmo se eu tiver contato com a palavra de Deus. A vida, o coração daqueles dois discípulos ardeu quando ouviram a palavra de Deus. E quando viram que era Jesus quem havia estado com eles, eles se alegraram demais, se levantaram e correram
para Jerusalém, 12 quilômetros, 24 ao todo. Mas a caminhada de volta foi, tenho certeza, que o cansaço, o desânimo acabaram desaparecendo. Não sei nem se eles comeram o que haviam posto sobre a mesa. Voltaram para lá e testemunharam do que havia acontecido com eles. Contaram o que havia acontecido. Testemunho é contar o que aconteceu conosco. Testemunho é falar da nossa experiência com Deus. Testemunho é falar da nossa vida transformada por Jesus. Eu espero que em 2021, cada um de vocês e eu também, possamos pregar com mais entusiasmo do que fizemos em 2020. Possamos falar do amor de Deus, da esperança, da volta de Jesus, das doutrinas bíblicas que são transformadoras, santificadoras e que dão sentido à vida. Que nós possamos contar às pessoas da nossa experiência com Deus. E com certeza nós também seremos grandemente beneficiados por isso. O meu desejo é que nós todos sejamos testemunhas de Deus e que no caminho para a nova terra, não mais para a aldeia de Emaús, nem para Canaã terrestre, no caminho para a nova terra, nós possamos levar muitas pessoas conosco. Vamos orar ao nosso Deus? Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, porque mesmo tendo tido um ano tão difícil, tão triste, nós também podemos ver a Tua mão protetora, a Tua mão condutora, nos guiando neste mundo de trevas, neste mundo de tristezas. Obrigado porque temos essa esperança em nosso coração. Obrigado porque a Tua palavra, ainda hoje, no século XXI, nos faz arder o coração. Que nós possamos nos alimentar todos os dias da fonte, a Bíblia, da oração, e devolver isso em forma de testemunho para um mundo que não sabe para onde vai, um mundo cheio de desesperança. Que nós possamos ser luz e sal da terra, como Jesus quer que nós sejamos. Que em 2021 nos levantemos como igreja e preguemos com mais entusiasmo a respeito da volta de Cristo e das profecias que nós conhecemos na Tua palavra, Senhor. Essas bênçãos nós te pedimos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um grande abraço, meus queridos irmãos, meus queridos amigos. Um feliz ano novo para vocês. Mais do que feliz, um abençoado 2021 para vocês, na companhia constante do nosso querido amigo, Salvador e Senhor Jesus Cristo.